Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, começando o Salada Net. Hoje a gente fala sobre doenças da alma. Quer dizer, conversamos sobre florais com a especialista, terapeuta de florais e educadora Maria Aparecida das Neves. Tudo bom, Maria Aparecida? Tudo bem, boa noite. Um prazer te receber aqui, viu? Quando eu soube que você viria aqui, eu fui me inteirar e me apaixonei pelo tema, viu? Como todo mundo. Esse né? é o discurso que eu escuto de alunos, de pacientes, porque eles recebem uma indicação de tomar um determinado floral, mas aí vem a curiosidade, né? E tem muita coisa bacana para saber. Primeiro eu queria saber a sua definição. O que é floral? O floral é muito mais do que um sistema de autoajuda, porque ele é um sistema que promove o autoconhecimento. Porque para você encontrar qual é a flor que vai te ajudar, né, qual é a erva que vai te ajudar, você precisa primeiro fazer uma autoanálise. Você tem que se olhar, você tem que perceber o que em você não está funcionando não bem. Está em conformidade. Em floral, a gente costuma dizer que ele é o alimento para a alma, mas ele não trata de problema físico. Para o Dr. Eduardo Bach, mais importante do que tratar do problema físico do corpo é tratar do estado emocional. Porque você vai no âmago da questão, você vai tratar a causa do seu sofrimento. E a pessoa pode se curar mesmo já num estágio avançado? Por exemplo, uma pessoa que tem câncer. O floral não substitui nenhum tratamento médico. Então, quando a gente fala de uma doença como o câncer, é uma doença que requer cuidado constante. É, porque se a doença já se instalou, exatamente, teria que ter um tratamento alopático acompanhado do floral. Sem dúvida, ela tem que fazer o tratamento dela convencional, seguir as recomendações do médico dela. A questão é que quando ela associa uma terapia floral que nós gostamos de identificar como uma terapia complementar, ela vai tratar os dois universos, né? Sim. Porque ela vai tratar o físico e o emocional. O floral vai dar o suporte até para a medicação atuar com mais eficácia. E que tipo especificamente nesse ponto, nessa doença que eu acabei de dizer, com o câncer, existe um floral específico, alguns específicos, ou cada tipo de câncer tem um tipo de floral? Eu não diria que é cada tipo de câncer, eu diria para você que é cada tipo de pessoa, porque cada um reage ao problema de uma forma diferente. Nós temos que entender qual é o sofrimento de cada um. Vai ter medo de morrer, o outro vai ficar inseguro com relação à medicação que está tomando. Na sua experiência, né, das pessoas que você pôde tratar com os florais, a maior parte delas tem que tipo de sentimento? Quem está, por exemplo, com o diagnóstico de uma patologia ou com o diagnóstico de uma doença séria como essa, ela realmente sempre tem receio. Então, mas, assim, eu digo em relação ao que originou, porque você, como você disse, você conversa, né? Até você ver que floral a pessoa vai tomar, tem que fazer um diagnóstico, como você disse também, que tem 10 pessoas com o mesmo problema, cada uma tem um tipo de questão, ou tipo de vida, ou vai receber um tipo de tratamento. E vai depender muito do órgão também que está afetado, não é? Depende muito do órgão que está afetado. Se, por exemplo, se você tem um problema de pulmão, quase que 80% dos casos estão vinculados à tristeza. Tristeza, pulmão. E o que mais, assim, que você associa, por exemplo? Não, a gente... problema de rim, são pessoas que têm muito medo, né? Elas estão assustadas com algum evento da sua vida, temendo que aquilo se avolume ou temendo que aquilo... Que não dê conta, né? Não dá conta, muitas vezes, das suas atividades. Então, as pessoas podem se sobrecarregar. Algumas pessoas se sobrecarregam porque puxam para si. É importante também a pessoa ter essa consciência de que se aquilo está incomodando, ela tem que resolver também a coisa de não dar tanta importância, né? É difícil, porque se isso fosse simples, a gente lia nos livros, não é? E pronto, todo mundo estava curado, ninguém precisava de terapia, ninguém precisava buscar uma ajuda outra, não é? Mas
com certeza, o sistema floral, ele foi criado pelo Dr. Eduardo Bach. Tem uma passagem no livro dele que ele diz assim, que fazer o acompanhamento com o sistema floral deveria ser simples como: eu tenho fome, eu vou na minha horta e colho uma folha de alface. Eu tenho sede, eu bebo água. Né? Então, que as pessoas deveriam tratar de forma preventiva. Então, eu passei um grande estresse, agora acabei de receber uma notícia ruim, eu já venho aqui na minha caixinha e já tomo o floral correspondente. Certíssimo, eu acho muito bom isso. Não né? é? Então, o sonho do Dr. Bach é que em todos os lares houvesse um kit floral para que as pessoas não precisassem chegar a ter um problema de saúde. Falando em Dr. Bach, eu queria saber primeiro como foi a tua história com o floral, né? Como é que ele surgiu na tua vida? E depois a gente fala do Dr. Bach, que, né? Foi ele que introduziu isso, né? Então, naquela ocasião, eu atuava em consultório e eu recebi uma paciente e ela chegou com um papelzinho que queria que eu desse aquilo para ela. E eu olhei, eu falei, mas o que é isso, né? E aí eu disse para ela, olha, eu não conheço, eu preciso me inteirar um pouquinho do assunto. A gente volta a falar depois, na outra sessão e tal. Na outra sessão, pensei que ela teria esquecido, né? Ela veio e cobrou de novo. Então, a senhora já sabe. Ah, meu Deus, agora vou ter que ir atrás. Qual é o floral? E assim eu cheguei e comprei um livro e comecei a ler a história. E quando eu comecei a ler a história, chegou um determinado momento que tinha lá uma passagem que dizia assim, que todo o seu conhecimento não é mais necessário, você pode deixar de lado agora e que você poderia... E eu falei... Nossa, mas aonde foi que você viu esse... Pois é, num livro. Mas o que ele dizia era que você não precisava ter uma formação de médico ou de enfermeiro da área de saúde para que você pudesse utilizar o método. Certo. Né? E aí eu realmente cheguei ao curso, né, que já era dado esse curso em Campinas, para poder me inteirar um pouquinho mais. Esse curso ensinava o quê? Ensinava as flores, para que serve cada uma das flores, falava um pouquinho da filosofia. Então você conhece todas as flores e o que elas... Para que serve cada uma delas. São 38 flores, cada uma para uma emoção específica. Mas tem uma flor e uma outra parte química para formar o floral ou é simplesmente a flor? É somente a energia da flor. Então, essa flor é colhida muito cedinho, quando ela ainda está orvalhada. Então, é como se você tivesse aqui uma cuba de cristal com água pura da fonte. Você chega próximo à flor e ela vai ser, né, colhida ali, ainda com orvalho nas suas pétalas, e ela vai caindo na cubinha de cristal, até cobrir, né, toda a superfície. E aí é deixado ali embaixo daquela planta no sol para energizar. Por mais aproximadamente umas 3 horas. Bom, então quem faz isso são pessoas altamente qualificadas, né? Porque é um trabalho bem... Isso é feito ainda hoje lá no Bach Center, né? Onde o Dr. Bach viveu. Ah, aqui no Brasil não é feito. É sempre lá. Sim, olha que interessante. Esse é um produto que é preparado na Inglaterra, então ele é importado. Então, e daí depois que você foi para esse curso, você se envolveu totalmente, se apaixonou? Depois que eu fui para o curso, eu comecei a sugerir florais para essa senhora e ela realmente teve uma recuperação fantástica. Ela acabou parando de tomar as medicações que ela tomava, ela tinha medo de sair de casa. O que você que tratou dela, né? O que originou esse medo? Então, essa senhora é um quadro extremamente complexo. A gente chegou lá atrás na história dela, né? Essa senhora, ela tinha, digamos assim, um primeiro casamento, onde ela ficou viúva, né? No primeiro casamento com um filhinho, ela fica viúva e ela se casa novamente. Então, aí ela teve teve uma família, ela construiu uma família, mas ela tinha algumas coisas dessa situação que não ficaram resolvidas. Só que quando essa meninada estava pronta, terminou a sua faculdade, se casaram, saíram de casa, então foi o momento que ela começou a entrar em depressão. Então a gente foi acompanhando, porque o floral ele tem algo que é também magnífico, que eu acho, no tratamento,
É como se você estivesse tratando as camadinhas de uma cebola, que você trata o que está por fora, né? Então, aquilo que aparece. Então, eu chego na consulta e falo para você, olha, eu ando muito triste. Por que você está... Eu não sei direito, mas morreu meu gatinho, e junto com isso, eu também mudei de cidade. Então, você começa por aí, que é o que ela está te trazendo de discurso. Tá? Só que quando você dá um floral para tratar isso, tem uma camadinha que se desloca e aparece uma outra. Tá? Então, a gente vai tratando até ela chegar na sua essência original, que é aquele miolinho da cebola. Porque viemos ao mundo sem conflitos, sem sofrimento, sem tristeza, não é isso? Lógico. E depois, ao longo da vida... Coisas vão acontecendo no meio da estrada, né? acontecendo, muitas vezes você vai adquirindo capinhas, né? Que são os mecanismos de defesa. E muitas vezes a pessoa não conta nem para ela, né? Tem coisas que a pessoa não tem coragem nem de revelar para se poupar de sofrimento. Você não para adentrar mesmo no problema, né? Você vai tratando assim, eu sei que... Joga um pano, né? Aquela coisa de você joga um véu, você sabe que tem alguma coisa ali que não vai muito bem, mas eu não quero mexer. Se mexer vai dar trabalho, né? Mas uma hora tem que acabar mexendo. E no caso dela, por exemplo, que tinha esse medo, que foi descoberta a causa e tudo mais, qual foi o floral usado para ela e como é que ele age exatamente, o que faz com que a pessoa fique ok? Essa história que eu estou te dizendo, ela tem mais de 15 anos, né? Mas na ocasião... Quanto tempo você está trabalhando com os florais? Com os florais? Desde 89, né? E depois fui trabalhar com isso. E depois passei a ser educadora, passei a ministrar os cursos. Né? E os cursos, como é que eles, durante o ano, quantos cursos tem? Como é que as pessoas podem saber? Então, elas podem entrar no site do Instituto ou podem entrar no nosso site do Disque Floral, né? Que é o www.disquefloral.com.br. Tá. E ali, ela tem as datas do curso para o ano ou para o semestre. Vai falar da filosofia do Dr. Eduardo Bach, vai falar das 38 flores para que serve cada uma delas e vai falar do Rescue Remedy, que é o único composto do sistema. Deixa eu ver. Isso, ele é o único composto do sistema que trata das tensões e ansiedades do dia a dia, né? Então isso é uma coisa que a pessoa pode tomar esse floral? Exato. Ela pode tomar direto para qualquer coisa? Ela pode porque ela percebe que ela está num estado agudo. Então, eu estou muito ansiosa porque eu estou aguardando um telefonema de uma entrevista de emprego que eu fiz, ou eu preciso fazer uma entrevista de emprego, ou eu tenho que defender a minha tese. Esse aqui serviria também no caso dessa pessoa com medo, ou de pessoas que têm medo ou síndrome de pânico, ou é um determinado floral? Então, como você mesmo disse, todo estado que eu identifico que está saindo do meu habitual, então todo estado agudo, esse floral vai atender. E agora por uma coisa mais crônica, como a gente falou antes, dessa senhora que já vinha se tratando com psiquiatra mesmo, sim. E que estava tentando substituir. Que tipo de floral é esse para esse medo? Nós chegamos à história dela, né? Mas nós começamos por algumas essências, começamos tratando aquilo que a gente enxergava. Então, a gente enxergava o quê? O medo de sair à rua, né? A gente enxergava um desânimo. Num primeiro momento, nós demos isso. E depois que nós chegamos lá a uma situação traumática da vida dela. Aí que nós chegamos ao floral para traumas. Mas primeiro nós demos floral para o medo, floral para o desânimo. Então, era o mímulos, urgência. Floral para o apego, que era o chícore. Então, agora você tocou em outro ponto. Por exemplo, eu ouvi dizer que tem um floral para carência de alegria. Então, digamos que alegria nunca é demais, né? Por mais alegre que a gente esteja, sempre você quer mais alegria, não é? Então, não sei. Então, a pessoa compra ou vai à terapeuta e ela indica, tá bom, você vai tomar esse floral. Um exemplo, né? Então, eu tomo esse floral e aí ele me alimenta, eu me acostumo com aquele sentimento de alegria, né? Alegria é um modo de dizer. Sim. Podia ser fugindo do medo ou da ansiedade, qualquer coisa. Você toma e você conquista aquilo que você foi buscar. Como é que funciona isso? Se eu suspendo porque eu já fiquei boa, sim, aquilo já está dentro de mim, e funciona desse jeito, eu já adquiri o hábito e não vou largá-lo mais, ou pode ter uma recaída e eu ter que voltar a tomá-lo.
é que a gente fala, né, que o floral ele é um sistema inteligente, né, porque ele independe até da pessoa acreditar ou não, porque às vezes algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho que acreditar nisso para ele funcionar? Não tem. Não, o que é bom, né, porque a maior parte das pessoas é cética. Sim, né? sim. Né? Então a gente diz que ele é inteligente, ele independe disso. Então, na verdade, quando você vai indicar um floral para alguém, é porque ela está realmente... O floral seria a virtude que te falta, tá? Então, você tem medo, falta coragem. Se você está triste, falta alegria, né? Então, você vai dar sempre para transformar o oposto daquilo que a pessoa está sentindo. É a virtude oposta. Então, não adianta... Assim, se eu já estou bem, ele não vai trazer... Mais do que aquilo, vai transbordar, né? Não vai Exato, você está bem, você está equilibrado, você está bem. Agora, quando eu estou realmente triste e precisando de alegria, eu tenho um floral que vai tratar daquelas pessoas que sentem-se tristes. Então, daí a pessoa ficou alegre, né? Ela tomou, ela vem fazendo tratamento, ficou. Então agora eu posso suspender porque eu já alcancei o que eu queria. Como é que funciona a partir desse momento? É muito interessante, até alguns pacientes relatam que depois que já estavam se sentindo bem, eles esqueceram o floral no trabalho, esqueceram o floral na casa da mãe, que foi lá jantar, ou viajou no final de semana e esqueceu no hotel. Por quê? Porque aquilo já não é mais vital para ele. Então, automaticamente já perde a necessidade, né? Então, por isso, às vezes, ela até esquece. E agora vamos lá. Quem foi este Bach? O que ele fez? Como é que ele descobriu tudo isso? Então, o Dr. Eduard Bach foi um médico inglês, formado em saúde pública, bacteriologista, imunologista. Ele também foi homeopata. Né? Sim. E mais tarde acabou se tornando um grande herbalista, né? Que era o título que ele mais se orgulhava, como ele também sabia que ele queria realmente fazer algo que pudesse ajudar a humanidade. Ele queria deixar realmente um trabalho significativo. E logo que ele se forma, ele passa a cuidar do hospital, né, universitário, e ele cuida de 400 leitos de feridos, né, da guerra, inclusive. E com aquelas pessoas que estavam ali para serem tratadas. E ele separou as pessoas pela índole, digamos assim. Então, aqueles que tinham uma menor suportação à dor ficavam numa determinada ala, e aquele que tinha um pouquinho mais de suportação ficava numa outra ala. Quantas categorias de pessoas ele dividiu? 7. 7 grupos característicos de personalidade. E quais são esses? Você consegue dizer aqui para a gente? Dentre eles, assim, ele criou um grupo especialmente para o medo, um grupo especialmente para a insegurança, um grupo especialmente para os solitários, um grupo para aqueles que sofrem de desespero. Quer dizer, a pessoa sempre tem alguma coisa onde ela é mais frágil, é isso? Sempre. Sempre. Então, ele fez um grande trabalho de observação do ser humano. E aí acabou chegando à sua teoria da índole, que é justamente essa, de que as pessoas se dividem em grupos. Então, é insegurança, medo... que mais? O grupo dos que sofrem de solidão, o grupo dos que sofrem de desespero, os que sofrem influência a ideias externas, que são aquelas pessoas que se deixam influenciar, né? Tem aquelas pessoas que são, também a gente chama do grupo dos controladores, é o grupo do cuidado excessivo com os outros. Mas a gente chama de grupo dos controladores porque tem florais para características fortes, como aquelas pessoas que são dominadoras, aquelas pessoas que fazem chantagem emocional, ou aquelas pessoas que querem convencer o outro de que aquilo que pensa que está correto. Então, e depois que ele estudou e dividiu as pessoas em 7 grupos... 7 grupos, é que ele foi em busca das flores. Nessa fase, em 1928, ele vai para Gales e lá ele pesquisa um pouco e volta com 3 flores primeiro, né? E ele começa a preparar essas flores e dá para os pacientes que ele tem. E tamanho foi o resultado que ele, em 1930, realmente ele abandona tudo e vai em busca desse novo sistema de autoajuda, que leva em conta o estado emocional do indivíduo, né? E não o estado físico. Por isso que a gente chama de terapia complementar.
A alopatia trata das questões físicas e o sistema floral trata do estado emocional. Quer dizer, as duas sendo tratadas, o resultado final só pode ser positivo. Eu ouvi dizer que ele tratou inclusive a si mesmo, né? Como é que foi isso? Então, na verdade, se a gente olhar para... Você tem lá o percurso, o caminho do Bach das 38 flores, né? Então, as primeiras foram Mimulus, Impatiens, Clematis, e aí ele vai. Ele encontra as 19 primeiras, aí ele dá uma pausazinha, porque ele entendia, ele achava que o sistema estava pronto, aí ele dá uma pausa quando ele organiza realmente tudo isso, e ele percebe que algumas emoções haviam ficado de fora. E aí ele vai em busca da segunda etapa. A primeira etapa é de 28 até 1934, que é quando ele dá essa paradinha. E depois, em 6 meses, ele encontra as outras 19. Tamanho já estava o estado de percepção do Dr. Eduardo Bach. E aí é quando, em 36, né, ele nos deixa, ele deixa o corpo físico enquanto estava dormindo. E eu ouvi dizer que ele disse que ele já estava pronto, que já tinha cumprido a sua missão primeiro, aqui. ele deu por terminado o seu trabalho, ele saiu proferindo algumas palestras para apresentar o sistema pronto, né? Porque ele vai fazendo. Então, deixar primeiro, para os sucessores. ele escreveu isso, coisa de 10 anos, eles ficam sendo preparados para depois assumirem esse É uma coisa trabalho muito de séria, né? sucessão. As pessoas não têm noção, agora com as suas explicações vão começar a entender. Muito sério, né? porque ele deixou o trabalho dele pronto e pediu que nada fosse mudado. Outra coisa que eu queria saber, o tempo, né? É sempre um longo prazo? Qual é o tempo determinado que o floral começa a fazer efeito na pessoa? É uma pergunta muito boa. Na verdade, cada pessoa responde, né, dentro do seu ritmo, mas a gente costuma dizer, você tem a fase aguda, não é? Que são aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda imediata, que aí, nesse caso, a indicação é sempre do rescue, né? E tem aquelas pessoas que estão buscando, digamos assim, uma autoajuda que a gente chama de tratamento a longo prazo. Tá? Então, no caso, tratamento a longo prazo, você vai começar a observar, depende de cada pessoa, mas a gente dá de 2 a 6 semanas, é o que a gente ensina nos cursos. Os animais também usam florais? Também. Nós temos um floral que é o Rescue Remedy, que inclusive a caixinha dele tem uma patinha, né? Então ele é chamado Rescue Pet. Agora você imagina, nós, os seres humanos, que temos lá nossas manias, todos nós temos, certo? Então, você imagina, né? O animalzinho, ele é fruto do meio. Então, muitas vezes nós temos que dar o floral não só para o cachorrinho, ele acabou adquirindo lá, por exemplo, o cachorro que fica sozinho em casa, porque os donos trabalham fora, ele geralmente desenvolve uma carência, né? E quando vamos tratar do animal, é comum também tratarmos o seu dono. Porque que vem primeiro, o animal ou o dono? Quem passa para quem? É uma boa pergunta. Já vai a família inteira, né? Não, mas assim, sério? Sério, assim Mas é como verdade. nós fazemos tratamento com criança. Geralmente, quando você trata uma criança carente, você precisa tratar essa mãe também. Porque se ela está carente do afeto da mãe, né, principalmente. Exatamente. Então, existe alguma coisa na dinâmica familiar que precisa ser ajustada. Assim é também para o nosso bichinho de estimação. Escuta, eu sei também que você tem um trabalho social muito bonito. Conta pra gente, como é que é esse trabalho? Esse trabalho é um trabalho muito rico, que comunidades carentes dificilmente teriam acesso, não é, a um trabalho com terapeutas florais nos consultórios particulares por aí ou nas clínicas que tem. E para você ver o quanto ele é rico, as pessoas, nós escrevemos nas fichinhas delas exatamente como elas falam. Então, nos retornos, elas dizem, essas florzinhas foram uma bênção na minha vida. Depois que eu passei a tomar esses florais, a minha vida mudou. Então, que beleza. Os relatos são dessa forma. Eu acho que deve ser muito gratificante esse teu trabalho,
Principalmente, não sei se para você, se você tem uma história em especial que foi a mais gratificante, mas acredito que esse trabalho social venha muita coisa. Muita coisa. A gente Interessante, tem, porque né? nós temos casos de abuso infantil, a gente tem casos, né? Esse último atendimento que nós fizemos, eu atendi um garotinho que está com problema congênito e ele está perdendo a visão. Ele tem 15% Ai, de meu um Deus. lado e 3% do outro. E não tem se algum oftalmo, alguma clínica. Pois é, tentar que eu se ajudar? gostaria, porque ele é um garoto lindo, ele tem 12 gente. anos, e além de tudo, ele está sofrendo uma espécie de bullying, né? Eu acho muito importante que a gente tenha, que você tenha a oportunidade de estar no meio de comunicação, principalmente para poder ajudar as pessoas, seja da forma que for. Então, eu queria aqui, ouvindo, que nem estava esperando ouvir isso, eu queria aqui, se tem alguém nos ouvindo que pode ajudar de alguma forma, seja tendo uma clínica, sendo um médico, ou tendo condições para ajudar de qualquer forma, que te procure, né? Não só para os cursos, que são super interessantes, para as consultas com a Maria Aparecida, ou também para participar, ajudando, né? Ajudando com o trabalho, ajudando nesse caso particularmente. Sim, né? Nós precisamos dos voluntários também para ir para as comunidades, porque eu vou sempre com as pessoas, nós vamos juntos e prestamos o atendimento. Então, a gente faz a palestra, faz o atendimento e doamos o floral para essas pessoas. É um trabalho muito bonito e quanto mais gente puder estar junto, participando, ajudando e fazendo um mundo cada vez melhor. E quem ganha somos nós, porque a gente acha que a gente está indo lá ajudar alguma coisa, mas a gente é que está sempre se enriquecendo. E porque que é um recebe muito, rico, né? Muito rico. Olha, meus parabéns mesmo. Agora eu tenho um presente da Copenhague para você. E copenhagen.com.br. Entre no site e conheça tudo que Maravilha. tem. Né? Um chocolate mais gostoso que o outro. Realmente. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito bom a gente ficar por dentro de tudo que o Floral pode fazer. Eu que agradeço por você, esse viu? presentinho que você deu aí no fim, de dar uma chamada para esse caso. Nossa, estou imensamente. Eu espero que as pessoas se comovam realmente, que você consiga muita gente para ajudar, e que é muito importante, né? É muito importante a gente fazer alguma coisa pelo outro. Então, mando um beijo para você, muito obrigada. Obrigada. E se você gostou desse programa, acessa agora saladanet.com e você assiste na íntegra. Beijão! Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.